Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 4 da pluralidade das existências, na pergunta 194, Kardec questiona o seguinte: é possível que, em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um homem mau? Será que pode acontecer isso? Hoje alguém é uma pessoa boa, é um homem de bem. Numa próxima encarnação, ele pode ser uma pessoa ruim? Pode ser uma pessoa mal? Essa é a pergunta. Não. Visto que não pode degenerar. Então não tem como. Nós vamos sempre adiante. Podemos ficar estacionados. Mas o que aprendemos, o que nos tornamos hoje, nós não voltamos mais. Então, se você é um homem de bem hoje, você só vai melhorando cada vez mais. Você não vai voltar a ser um homem mau numa próxima encarnação. A alma do homem perverso pode tornar-se um homem de bem? Um homem perverso hoje pode se tornar um homem de bem amanhã? Sim. Se arrependeu, isso constitui, então, uma recompensa. Quer dizer, é o progresso. Quando nós nos arrependemos dos erros que fazemos, que cometemos, significa que está na hora de se melhorar, de progredir, de crescer. Então, é muito importante que tenhamos o arrependimento. Quando se arrependemos dos erros que cometemos, significa que nós não vamos errar mais naquele sentido. Tem uma historinha de uma menina no plano espiritual que acompanhava espíritos que socorriam aqueles que sofriam. E ela acompanhou uma caravana que socorreu vários espíritos em sofrimento, mas deixou vários sem ser socorridos. E ela então questionou: por que não socorre todos? Então responderam para ela: para socorrer é preciso que o espírito tenha se arrependido dos erros que cometeu. Porque senão não vai adiantar nada. Você livra ele do sofrimento, amanhã ele volta a errar de novo, porque ele não está arrependido, ele acha que aquilo que ele está fazendo de errado é certo. Então, é preciso que haja o arrependimento. Em tudo na nossa vida, o arrependimento mostra um novo caminho para a gente. Olha que notinha interessante. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, pode descer como homem, não como espírito. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Então é muito bom a gente sempre lembrar disso. Você hoje é um homem de bem. Você hoje vive uma vida saudável. Amanhã você pode reencarnar como um mendigo. Quer dizer, como homem, você parece que regrediu. Mas como espírito, você não perdeu nada. Não é porque você vai viver numa vida difícil, numa vida de rua, muitas das vezes, que você vai perder o seu cunho moral, você vai perder a sua inteligência. A gente tem notícias aí de muitas pessoas que vivem pelas ruas
E quando você conversa com elas, você percebe que são seres muito inteligentes. São seres de bastante conhecimento. Por que isso? Regrediu? Não. Mas está vivendo uma vida social, uma vida como homem, em momentos difíceis. Tudo isso em função das suas necessidades, dos seus débitos de passado. Porque o fato da gente progredir moralmente, o fato da gente se tornando um homem de bem, da gente crescer espiritualmente, não quer dizer que a gente vai ficar livre de corrigir os nossos erros de passado. Se formos ler o livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar lá várias mensagens de espíritos nessa situação. Então, você, espírito, inteligência, raciocínio, o que é hoje não se perde. Você progride sempre, ou então estaciona. Mas deixar para trás, esquecer o que você é, não tem jeito. O que você aprendeu, não tem jeito. Você não retroage. A possibilidade de se melhorar noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseveram no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde. Isso também é uma coisa que a gente ouve muito, né? As pessoas falam, na próxima encarnação eu faço, nessa vai ficar do jeito que está, deixa para a próxima. Quer dizer, a pergunta é, essa possibilidade de na próxima encarnação você corrigir os seus erros, não dá a certas pessoas a liberdade de errar essa encarnação toda e deixar tudo para outra se corrigir? Essa é a pergunta. E tem uma resposta muito séria. Aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outro, porque sua razão repele, e semelhante ideia induz incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos sépticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto de que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimentos opostos a esse trará ele para uma nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão porque, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiências que a outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles dependem o acelerar-lhe o progresso ou retardar-lhe indefinidamente. Quer dizer, pode acontecer, mas daqui a pouco a gente desencarna e aí a gente vê o erro que cometeu. E logo a gente quer uma outra encarnação para conseguir recuperar o tempo perdido e lutar por um crescimento maior. Observa uma notinha muito importante também. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha persuadido de que se a tribulação da vida terrena são consequência de suas imperfeições, preocupará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta é a ideia. E o desviará mais depressa da cena do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Então é muito bom a gente lembrar que as pessoas que têm essas ideias não acreditam muito em nada. Porque quando a gente tem conhecimento e acredita naquilo que aprendeu, a gente se preocupa. Por quê? Porque a nossa próxima encarnação está sendo inscrita agora por nós, pelo nosso comportamento. Então, é o nosso comportamento, a nossa maneira de ser hoje é que está programando a nossa próxima. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se
a não ser por meio de tribulações da existência corporal, segue-se-á que a vida material seja uma experiência de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendam. Quer dizer, então, é assim que funciona. Cada encarnação a gente melhora um pouquinho mais. Cada encarnação se purificamos um pouquinho mais. E com o decorrer do tempo, nós vamos adquirindo mais conhecimentos, mais entendimento e vamos acelerando o nosso progresso. Muito bom a gente sempre lembrar disso. Crescer sempre, progredir sempre, isso é importante. Isso só acontece através das experiências, através de muitos estudos, muita leitura e através do amor ao próximo, através da caridade, através das palavras de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, não fazer aos outros o que não desejaria que fosse feito a ti. Isso é que faz a gente crescer, que faz a gente progredir. Muito importante estarmos sempre atentos a isso. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Boa pergunta, né? É o meu corpo que me obriga, que influencia para que eu me melhore ou sou eu que quero me melhorar? Olha só, teu espírito é tudo, teu corpo é simples vestes que apodrece, eis tudo. Então aí precisamos lembrar de quando Jesus diz que a carne é perecível, que a carne é fraca. O espírito vive e fica. Então, não é o meu corpo que comanda, não é o meu corpo que diz se devo ou não me melhorar, não é o meu corpo que impede de eu me melhorar ou facilita eu melhorar. Temos muitas coisas que gostaríamos de fazer e não fazemos porque o nosso corpo não permite. É diferente. Mas é você que pensa, é você que raciocina, é você que decide. O seu corpo é apenas uma veste. Nós temos hoje, agora, exatamente agora, duas vestes. Uma de carne, de moléculas, e uma de tecido. E nenhuma das duas tem domínio nenhum sobre nós. Nós é que temos domínios sobre elas. Da mesma forma que hoje uma camisa minha se danificou e eu não quero ela mais, eu vou lá na loja e compro outra e coloco, o meu corpo físico vai se deteriorando. Ele vai se aniquilando, vai chegar a um ponto que ele não aguenta mais. Então, aí é o momento em que eu desencarno, volto para o plano espiritual e com os recursos divinos eu consigo um novo corpo para voltar de novo. Então, o nosso corpo não tem nada a ver. Algumas pessoas usam essas palavras de Jesus quando ele diz que a carne é fraca, né? Ele diz que a carne é fraca no sentido de não durar, de acabar, de não ser eterna como nós, de ser perecível. Mas algumas pessoas cometem vários erros e dizem assim, eu sou humano e a carne é fraca. Ora, não existe carne fraca para erro. Eu sou um ser fraco. Me deixo levar
por certas influências. É diferente. Algumas pessoas dizem que nós somos fruto do meio em que vivemos. Não, nós não somos fruto do meio em que vivemos, senão não haveria progresso. Muitos de nós se deixamos levar pelo meio em que vivemos. Quer dizer, existe uma diferença grande. Quer ver? Vamos ver essa notinha aqui que ela fala melhor para nós. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que se alteram na essência, esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Quer dizer, o nosso corpo é apenas o instrumento que temos para passar um período aqui na Terra e para nos aperfeiçoarmos. Então é muito bom lembrar, nosso corpo não tem nada a ver com os erros que cometemos. Nosso corpo não influi em nada na nossa vida. Influi sim, como eu falei antes. Se eu tenho, por exemplo, uma deficiência física, eu não posso correr. Então, o meu corpo não permite que eu corra. Mas não é o meu corpo que está dizendo para mim que eu não devo correr. Eu quero correr, mas eu não vou poder. É diferente do corpo influenciar se você deve ou não crescer ou não crescer, ser bom ou não. Então é muito bom a gente lembrar que o nosso corpo é apenas um veículo, uma veste. Quem comanda somos nós. Quem dá as ordens somos nós. Quem faz as coisas certas ou erradas somos nós.